Olá, pessoal. Hoje eu trouxe aqui 3 softwares que podem ajudar bastante na análise de dados qualitativos. Então, se você está fazendo uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa que teve muitas entrevistas, que teve análise de documentos, que você gravou essas entrevistas ou que a pessoa respondeu, questionários, alguns questionários online também que você pode ter aplicado. Então, esses softwares, eles ajudam muito a você apresentar de uma forma melhor os seus dados e mostrar as relações que ocorreram naqueles dados que você coletou. Então, o primeiro software que eu trouxe aqui para vocês é o Iramutec. A grande vantagem do Iramutec é que ele é um software totalmente gratuito. Então, por isso, muita gente utiliza o Iramutec na análise de dados qualitativos. Então, ele é um software livre, né? Ele é ancorado no software R para produzir análise de texto. Então, é tanto que quando você vem aqui, eu estou aqui no site do Iramutec, quando eu venho aqui para baixar e instalar, ele pede no primeiro momento que você instale o software R. Então eu faço essa instalação do software R primeiro, e aí depois que eu faço essa instalação é que eu venho e baixo, certo? O Iramutec. Então, o que é que a gente pode fazer realmente nesse software? Bom, aqui a gente pode analisar texto, entrevista, documentos, redações, entre outros, uma infinidade de documentos que você pode estar analisando. Então, a gente pode fazer cálculo de frequência de palavras, ele faz especificidades, do tipo associar textos com variáveis, ele faz o método de classificação hierárquico descendente. Então, vou mostrar aqui para vocês algumas telas de saída dele que fica melhor para vocês visualizarem. Então aqui eu tenho uma tela inicial, a tela inicial dele é essa é a questão que eu falei para vocês do método de classificação hierárquico descendente. Ele vai organizar e analisar os dados em um dendrograma, que o dendrograma é esse diagrama aqui em forma de árvore, diagrama de árvore. E aí ele vai mostrar essa relação entre as classes. Eu tenho também esse dendrograma sendo de forma vertical. Então, aqui fica uma opção do pesquisador como é que ele vai querer a saída. Aqui são as várias saídas que o Iramutec irá lhe dar, certo? Aí você vai escolher o que é que fica melhor para você colocar no seu trabalho, se você vai utilizar apenas uma dessas saídas, ou duas, ou três. Outra análise que ele faz é a análise de similitude. Então, essa análise de similitude, ele vai fazer as relações entre as palavras do conjunto que está sendo analisado. Então, veja aqui nesse exemplo que eu tenho como fonte desses exemplos Camargo e Justo, 2018, e aqui veja que eles mostram como bonito, magro, gordo, e que é do assunto do trabalho deles, e aí ele foi fazendo aqui essas relações entre as palavras. Ele mostra também, uma opção também que você tem, apresentar nuvem de palavras. Isso aqui já é mais comum, porque aí a gente vê em várias ocasiões já essas nuvens de palavra. Então, nessas nuvens de palavra, o que é que ele faz? Ele agrupa e organiza as palavras de acordo com sua frequência. Então, aqui você está vendo, por exemplo, a palavra bonito está bem grande. Então, o que é que significa? Que foi uma palavra dita muitas vezes nas entrevistas que foram feitas. E depois vem mídia, padrão, gordo, magro. Então, são as palavras, né, de acordo com o tamanho, são as palavras que foram mais ditas nas respostas. Então, além desses recursos que eu trouxe aqui, que o Iramutec faz, há muito mais além desses que eu apresentei, né? E aí eu coloquei aqui algumas capturas de tela para vocês terem essa noção. Então, como eu falei para vocês, a grande vantagem dele é ser gratuito, e tem muita coisa explicando como é que funciona, muitos vídeos no YouTube, muitos sites, tem mini cursos que você pode fazer. E aqui eu estou deixando uma referência do tutorial para uso do software Iramutec. Então, um tutorial bem completo, ele está em português, então ajuda bastante no entendimento do software para que vocês possam utilizar na pesquisa de vocês. O outro software que eu trouxe aqui é o NVivo. O NVivo, o que é que ele faz?
ele descobre conexões que seriam muito difíceis manualmente. Então, na realidade, esse software de pesquisa qualitativa, ele tem bem essa característica, né, de tentar mostrar de uma forma visual bem mais interessante as relações entre aquelas respostas que eu não teria isso se eu estivesse fazendo o manual. Então aqui eu posso organizar e analisar no NVivo, eu posso organizar e analisar informações de texto, de áudio, de vídeo, de e-mail, de imagens, de questionário online, de informações de site, de redes sociais. Então ele é muito bom, muito completo. E aí, qual é a questão aqui do NVivo? O NVivo é um software pago. Agora, ele tem uma versão para teste de 30 dias. Então, você pode dar tempo, você pode fazer vários cursos, aprender a mexer, baixar a versão teste e ficar com ela por 30 dias, certo? Aqui eu coloquei também para mostrar para vocês algumas telas de saída do NVivo para vocês darem uma olhadinha. Aqui é o site, caso vocês queiram consultar para dar uma olhada. E aqui tem essas telas. Veja que tem algumas bem próximas, né, do Iramutec. Aqui a questão da nuvem de palavras. Eu tenho as relações, eu tenho aqui outros gráficos que são próximos, né? Tem redes. Então, são algumas telas aqui de saída do NVivo, certo? Então, mesmo que você não queira comprar, não queira adquirir ou que não tenha na sua instituição, porque é uma saída também você olhar se na sua instituição tem algum desses softwares que são pagos, porque se a instituição tiver, você pode usar o da instituição, certo? E a versão mais recente do NVivo é uma versão que saiu no dia 18 de março de 2020, certo? Então você pode pegar a versão teste para você dar uma olhada. O próximo que eu trouxe aqui é o Atlas TI. Então, o Atlas TI também é muito conhecido, muito utilizado. É um líder assim de mercado na venda de questão de pesquisas qualitativas. Ele é vendido, certo? Mas a versão de teste dele, o que é interessante, é que a versão de teste dele, ela não expira. Então você vai ter só algumas questõezinhas com relação ao número de documentos analisados, mas ele não vai vencer com 30 dias essa versão de teste. Você vai ficar e vai poder ficar utilizando ela. Então, nessa versão gratuita, tem várias funcionalidades também que você pode estar utilizando. O Atlas TI, ele processa dados em qualquer idioma, a interface dele é em português, o que ajuda bastante. Você pode ver também, como eu disse, se a sua instituição tem, tá certo, o Atlas TI, porque se tiver, você vai ter a versão mais completa dele, que você vai poder utilizar. Tem vários seminários online aqui mesmo no site. Vocês podem olhar, olha, tem vários materiais úteis, tem os primeiros passos. Então tem oportunidades de treinamento aqui que eles dão, seminários gratuitos, tem várias ajudas, né, que você pode pegar, vários tipos de ajuda que você pode pegar para você aprender a mexer no Atlas TI. E aí, o que é que ele vai lhe dar de saída nesses dados? Ele vai lhe dar também aquela nuvem de palavras, de frequência, que eu já mostrei nos outros dois. Ele faz uma análise baseada em códigos, então primeiro você vai trabalhar com uma codificação. E aí, com essa codificação, ele vai fazer toda uma análise baseada nesse código. Ele vai mostrar um mapa de relações, então até coloquei aqui também para vocês, para mostrar sobre o do Atlas. Veja que ele faz aqui umas redes que fica bem interessante você apresentar essas redes, os seus resultados, quer dizer, não ser apenas aquela coisa, aquele texto, mas você escreve e apresenta uma rede dessa, então seu trabalho, ele com certeza ele é mais valorizado quando você usa um software. E aí ele vai ajudar nesse sentido, né? Esses softwares, eles ajudam nesse sentido de ajudar você a fazer esse relatório de dados qualitativos. Ok, pessoal? Então era isso. Hoje eu estava querendo mostrar para vocês esses 3 softwares, né? Iramutec, o NVivo e o Atlas TI. Um abraço e até a próxima.